Obrigado. Meus irmãos, olha, eu amo vir nessa igreja, eu me sinto membro desta igreja, eu amo vir a esta igreja com a minha família, eu amo estar nesta igreja, eu louvo a Deus, eu vibro com esta igreja. Irmãos, eu sou fã desta igreja, eu queria ser membro dessa igreja, é verdade. Essa igreja é muito preciosa, uma igreja que ama, que vive missões, que respira missões. Coro, olha, depois que o coral cantou aqui, eu pensei comigo assim, pode despedir a gente e ir embora. Porque nós já vimos a glória de Deus desta manhã, quanta coisa linda, lindo, lindo, Angélica liderando aqui a orquestra, o coro foi lindo, 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 exaltando o nome do Senhor, que coisa maravilhosa. Irmãos, nós louvamos a Deus pela existência desta igreja, 120 anos, que coisa linda, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Eu trago abraço da Junta de Missões Nacionais, 120 abraços missionários, pastor Carlos Elias, para esta amada igreja, dos seus missionários espalhados por esse Brasil afora. Só notícia missionária, a nossa segunda carreta missionária está quase pronta. Ontem eu recebi um videozinho, postei no meu Instagram, já está, falta agora, eles chamam de customizar, que é botar aí umas partes lá, cadeira, instalações, mas a parte maior já está pronta, ela deve ser entregue lá para o dia 10 de janeiro, acho que ela já vai ser entregue, completamente entregue, não sei, mas está quase pronta e eu louvo a Deus e agradeço com todo o meu coração. O povo batista que ama missões, ora, investe, uma alegria, e eu quero cumprimentar também a turma que está conosco sempre na sala de oração, orando, clamando ao Senhor. Como é bom orar, meus irmãos, e buscar o Senhor. A nossa gratidão a essa igreja que tem sido bênção no reino de Deus, tem sido bênção na proclamação do Evangelho, uma igreja missionária, uma igreja vibrante, uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que cuida daqueles que necessitam, uma igreja que trabalha, que exalta, que glorifica o nome do Senhor Jesus, uma igreja voltada para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os casais, para os idosos, uma igreja que está voltada para aqueles que estão fora, que necessitam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a igreja do Senhor, primeira igreja batista em Campo Grande, parabéns, louvamos e agradecemos a Deus, pelos 120 anos de ministério desta igreja, na vida de tanta gente. Os irmãos têm ideia de quantas pessoas foram abençoadas nesta igreja? Quantas pessoas nasceram de novo aqui? Quantas pessoas foram abençoadas aqui, crianças apresentadas, casais abençoados, famílias abençoadas. Os irmãos têm ideia de quantas visitas os pastores, diáconos, líderes fizeram a tantos irmãos ao longo desses 120 anos? Os irmãos têm ideia de quantas vidas foram alcançadas com o Evangelho por meio do ministério desta igreja em 120 anos? Irmãos, nós temos muito que celebrar, muito que agradecer a Deus, porque muita coisa foi feita. Muitas vidas foram abençoadas, muitas vidas foram transformadas, muitas famílias abençoadas, muitos casamentos restaurados. Quanta gente abençoada aqui nesta igreja, quanta gente edificada, quanta gente conheceu a bondade e a misericórdia do Senhor aqui. Isso é maravilhoso, irmãos. Glórias, glórias ao nosso Deus. Amamos a igreja porque ela é a igreja do Senhor Jesus. Amamos a igreja porque ela é o corpo de Cristo. Amamos a igreja porque ela é marcada com o sangue do Cordeiro. A igreja é um organismo vivo, liderada pelo Espírito Santo. A igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo, desde o livro de Atos, desde o início da igreja. E nós chegamos até aqui, meus irmãos, 120 anos, nós chegamos até aqui, porque o Senhor nos trouxe até aqui. A gente olha para trás, nesses 120 anos, e como diz um pastor amigo meu, a gente olha para trás e só vê Deus. A gente olha para trás, olha para a história desta igreja e a gente vê quem? Deus. Acabamos de assistir a um documentário ali, e o que a gente viu nesse documentário? Deus. A gente olha na história desta igreja, as igrejas plantadas, os investimentos feitos, a evangelização, vidas abençoadas, tanta coisa linda, a modernização das instalações, tantas coisas acontecendo, e a gente vai olhando os ministérios, os pastores que passaram por aqui, os líderes, professores de escola bíblica, diáconos, tanta gente trabalhando, tanta coisa linda, vidas sendo abençoadas, batismos. Aí a gente vê quem nisso tudo? É Deus.
o Espírito Santo de Deus. A glória de Deus, a gente pode enxergar nestes 120 anos a glória de Deus. O que nós estamos celebrando em 120 anos, irmãos? A glória de Deus, o poder de Deus, a proclamação do Evangelho, vidas transformadas. Estamos celebrando o avanço do Evangelho na vida de tantas famílias abençoadas ao longo desses 120 anos. O que nós estamos celebrando nesses 120 anos? Apenas uma data, um registro histórico? Muito mais. Nós estamos celebrando a glória de Deus. Não é apenas uma data de certidão de nascimento, que essa igreja tem 120 anos. Não, é muito mais. É o poder de Deus, é a manifestação da presença de Deus, é o mover de Deus, é uma celebração de gratidão. Celebrando o quê? Os feitos do Senhor. Nós estamos celebrando 120 anos dos feitos do Senhor. Estamos celebrando 120 anos dos feitos maravilhosos do Senhor neste lugar. Venha celebrar conosco a glória de Deus nestes 120 anos. Venha celebrar conosco os feitos do Senhor. E a gente olha para trás com que sentimento? De gratidão, reconhecendo os feitos do Senhor. E a gente renova hoje a nossa aliança de servir ao Senhor, de exaltá-lo, de glorificá-lo, de proclamá-lo, de que nós confiaremos, esperaremos e descansaremos somente nele. Nós esperaremos no Senhor. E olhamos para o futuro como? O que a gente vê no futuro? Deus. Deus. Ele já está lá no futuro esperando por nós. Olhamos para o futuro cheios de esperança, porque o Senhor estará conosco, o Senhor caminhará conosco, marchará conosco, e mesmo no vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, não importa o que acontecer. Uma coisa eu tenho certeza: o Senhor estará comigo, com a minha família, com a minha igreja, o Senhor estará com o seu povo, Ele nunca nos abandonará, porque o nosso Deus é fiel. E olhamos para o futuro então, meus irmãos, com muita esperança no coração. Olhamos um passado cheio de gratidão, um presente cheio de fé, renovando a nossa confiança no Senhor. E olhamos para o futuro como? Com muita esperança, porque o Senhor está lá. Olhamos para o futuro com a certeza de que o nosso Redentor vive e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? E isso nos dá paz. Vamos ler a palavra de Deus, que ainda não começou a pregação. Apenas uma palavra sobre os 120 anos. Celebrando a glória de Deus, celebrando os feitos do Senhor, celebrando a majestade de Deus, a fidelidade dEle. Não estamos celebrando apenas uma data, estamos celebrando aquilo que o nosso Deus é e se manifestou em nós ao longo destes 120 anos. Então nós estamos aqui celebrando a glória de Deus. Mateus capítulo 28, último capítulo do Evangelho de Mateus. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 18. Mateus 28, a partir do verso 18, diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes, falou para os discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, debaixo dessa autoridade, com autoridade espiritual, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias, até que Ele volte, até o final dos tempos. Irmãos, a missão da igreja. O Senhor Jesus fala aos seus discípulos. O Senhor Jesus fala aos seus discípulos e envia os seus discípulos com autoridade espiritual. Essa autoridade vem de onde? Vem do Senhor Jesus. Essa autoridade vem da cruz. Essa autoridade vem do sangue. E nós fomos lavados no sangue de Jesus. E nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é extraordinário. O Espírito Santo habita em nós.
Ele nos salvou, nos restaurou, nós nascemos de novo. E nós temos autoridade espiritual. A igreja tem autoridade espiritual. É a única instituição na face da terra que tem autoridade espiritual, a igreja do Senhor Jesus. Dada pelo Senhor Jesus, autoridade espiritual, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, na palavra de Deus que habita em nós, autoridade espiritual na palavra, autoridade espiritual no Espírito de Deus que habita em nós, autoridade espiritual naquilo que nós somos, corpo de Cristo, e Ele é o cabeça. A identidade espiritual da igreja, irmãos, nós não temos assim ideia da dimensão, da profundidade, da autoridade espiritual da igreja, é muito mais do que nós imaginamos. Aquilo que nós somos em Cristo Jesus, e a missão que nós temos como igreja. Irmãos, nós temos o poder da oração, acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso à presença de Deus, invocamos o nome do Senhor, a nossa autoridade espiritual para orar por uma pessoa, intercedermos, clamarmos ao Senhor, a nossa autoridade espiritual para orar, clamar, falar com Deus, abençoar. Só a igreja tem isso, essa autoridade espiritual dada pelo Senhor Jesus. Autoridade na palavra, a palavra é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa autoridade que temos na palavra, a palavra é o poder de Deus, então habita em nós a palavra, habita em nós o poder de Deus. Autoridade pela presença do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, nós temos autoridade espiritual, irmãos. Meu irmão, olha aqui para mim, presta atenção no negócio. O Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, o Espírito dele habita em você. Você tem ideia do que é isso? Você quer o que mais na vida? Você está sentindo falta de quê? O que falta para você ser uma pessoa realizada? A plenitude de Deus habita em nós, o Espírito dele habita em nós, isso é maravilhoso, e ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e ele habitará conosco para sempre, e ele nos selou, o Espírito Santo nos selou, e nós temos vida eterna em Cristo Jesus, e o diabo não tem autoridade sobre nós, porque nós somos do Senhor Jesus, nós somos a igreja. Você acordou hoje pela manhã com essa consciência, dando glórias a Deus, olha, eu sou de Jesus, o onipotente, o onisciente habita em mim, e eu tenho plenitude de vida, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele habita em mim, Ele habita em nós, e Ele nos deu autoridade espiritual. Isso é maravilhoso, isso nos dá paz, nos dá segurança, a alegria do Espírito, é a plenitude de Deus em nós, a paz do Espírito é a plenitude de Deus em nós, a segurança do Espírito é a plenitude de Deus em nós. Isso é maravilhoso, servir a Jesus, irmãos, não tem coisa mais linda na vida, não tem coisa mais extraordinária na vida do que servir a Jesus, do que amar a Jesus, do que adorar a Jesus, do que proclamar o seu nome, do que obedecê-lo. Não tem nada melhor na vida do que ser discípulo do Senhor Jesus. Essa é a igreja, vibrante, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de segurança, cheia da bondade de Deus, cheia do amor de Deus, olhando para o futuro, cheia de esperança, porque o Senhor é conosco. Que coisa maravilhosa. Agora aqui, irmãos, o Senhor Jesus nos enviou. A nossa missão, vão e façam discípulos, multipliquem, vão e façam discípulos, irmãos. A missão da igreja, multiplicar, levar o Evangelho, proclamar a palavra, ela centralizada na palavra. Qual é o segredo da igreja? O segredo da igreja é o Espírito de Deus habitando nela. O segredo da igreja é o poder de Deus. O segredo da igreja é a palavra de Deus. E a igreja não pode deixar de proclamar a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Cada dia, esta igreja chega a 120 anos por causa desses segredos. O Espírito de Deus, a palavra de Deus. E ela fiel à palavra, proclamando a palavra, estudando a palavra, anunciando a palavra em todo o tempo. A missão da igreja é anunciar, é compartilhar a palavra de Deus em todo o tempo. Nós não podemos perder esse foco, porque senão, irmão, se nós perdermos o foco, nós não teremos futuro como igreja. Igreja local.
A nossa missão é testemunhar, e tem sido isso ao longo de todos os tempos, irmãos. É um folheto que se dá, é um evangelho de João, é uma Bíblia que se dá, é um texto compartilhado na internet, é um discipulado, é uma visita, é uma camiseta que a gente usa com a mensagem do evangelho, é um testemunho, é uma música, uma canção adorando o Senhor, é uma palavra, é uma conversa, onde nós vamos, e a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela transforma vidas. Imagina ao longo da história desses 120 anos, quantos folhetos distribuídos, quantas Bíblias, quantos evangelhos de João, quantos cultos ao ar livre, quantas viagens missionárias, quantos pequenos grupos, quantos cultos nos lares, quantas evangelizações, quantos discipulados. É a dinâmica da igreja, nós não podemos perder isso. O diabo quer que a gente perca isso, irmãos. Presta atenção, olha aqui para mim, meu irmão. Presta atenção no negócio. O diabo morre de medo que 3 coisas aconteçam: que o povo de Deus ore. Porque quando o povo de Deus ora, meu irmão, as coisas acontecem. Ele morre de medo que a palavra de Deus seja proclamada, porque ele sabe que quando a palavra de Deus é proclamada, vidas são transformadas, resgatadas, libertas. E ele morre de medo que a igreja do Senhor Jesus avance, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. O testemunhar, o compartilhar a palavra de Deus, é um adesivo no seu carro, testemunhando da palavra. E a gente vive tempos, irmãos, desafiadores, onde a palavra de Deus às vezes é questionada, é desprezada, mas nós não podemos ficar intimidados por uma sociedade iníqua e corrupta, e nós temos que ficar firmes na palavra de Deus. E se tiver que pagar um preço, nós vamos pagar, mas não arredaremos pé, nós obedeceremos ao Senhor Jesus, estaremos firmados na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos pregá-la, e vamos testemunhar. Vão nos intimidar às vezes, que não pode falar, não pode testemunhar, não pode ser aquilo. Nós testemunharemos, nós obedeceremos. Vão e façam discípulos e preguem o evangelho. Cada um de nós, irmãos, é um evangelista. Cada um de nós é uma testemunha viva do poder do evangelho de Cristo Jesus. E a palavra, irmãos, ela tem um poder extraordinário. Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas. Olha, eu vi um testemunho de uma senhora, numa campanha que nós fizemos, ela contando que ela, numa campanha Cristo é a Única Esperança, não sei se foi em 1965, 64, coisa assim, eu sei que ela achou um folheto na rua, pisado, sujo, e ela pegou aquele folheto, tinha só um pedacinho que dava para ler, e ela levou esse folheto para casa. Vocês acreditam que ela, lendo esse folheto, ela entregou a vida a Jesus? Você tem ideia do negócio desse? Ela testemunhou recentemente, na campanha que nós fizemos, num vídeo, tem um vídeo lá em Missões Nacionais, ela gravou o testemunho dela dizendo: eu achei um folheto daquela campanha na rua, e Jesus salvou a minha vida com o poder daquela palavra. Eu fui pregar na Colômbia, e fui pregar no centenário da Convenção Batista da Colômbia, lá na cidade de Cali, e eu ouvi o testemunho dos irmãos lá dizendo como é que começou a primeira igreja batista na Colômbia. Naquela época, há muitos anos, o Panamá fazia parte da Colômbia, e um homem que era caixeiro viajante, ele viajando com os animais, né, tropeiro, não sei se os irmãos dos dias de hoje sabem o que é ser tropeiro. Tropeiro, o cara que tinha os animais, e ele comprava coisas e vendia, levava para outros lugares, enfim, não tinha internet para fazer compra, o cara era tropeiro. Naquela época era a internet daqueles tempos, chegava novidade num lugar, num vilarejo, essa coisa toda. Ele era tropeiro, e aí ele chegou numa pensãozinha, lá para as bandas do Panamá, e ele estava muito triste, ele estava assim, querendo desistir da vida. Os negócios não estavam dando certo, ele queria desistir da vida. Aí ele achou, nesse quarto, aí vocês sabem a história, né? Aí ele achou o que no quarto? Alguém tem ideia? Achou o que? O livro. Achou o livro. Um tal de Novo Testamento. Achou o livro. Achou o livro. O livro. Não foi uma revista, achou um livro. E o moço estava pensando até em suicídio. Aí ele pegou e leu o livro. Leu o livro. E naquela noite aquele moço se ajoelhou chorando e entregou a vida a Jesus. Voltou para a Colômbia, começou a evangelizar a sua família, compartilhar do que ele leu no livro. Ele não sabia que era evangelizar, ele começou a contar o que ele leu no livro, e começou a ler aquele livro para outras pessoas, e começou então, e surgiu a primeira igreja batista da Colômbia para a glória de Jesus. Você tem ideia do poder do evangelho?
O poder da palavra. Às vezes você vai com a camiseta. Na pandemia, eu fui num hortifruti, sacolão, fazer umas compras de uns legumes que minha esposa me entregou uma lista, né? Nossa filha ganhou neném, e aí nós agora éramos avós, bem no ano da pandemia. Deus nos abençoou como avós. Aí a minha esposa me entregou uma lista assim de coisas para comprar. E tinha coisa, irmãos, alho poró, e tinha cebola, tinha tomate, tinha não sei o que. Quero fazer uma sopa para minha filha, para nossa filha que tinha ganhado neném, uma sopa para a noite. Então, quando a esposa pede um negócio desse, a gente deve fazer o quê? Obedecer e fazer mesmo. Só que eu estava com uma agenda tão intensa de trabalho e tanta coisa, irmãos, para fazer reuniões, aquelas reuniões do virtual, era uma atrás da outra naquele negócio de live, enfim. E eu tinha só 30 minutos para você ir na rua fazer uma compra dessa, não dá. Você tem ideia de onde que fica o alho poró? Olha, não, meu irmão. Eu parti lá, fui para lá. Aí eu cheguei naquele sacolão lá, irmãos, eu li aquela lista assim, meu Deus, 4 horas da tarde eu tinha um compromisso. Isso já era umas 3:30 da tarde, assim, eu falei, tem que render o negócio aqui. Aí tinha umas moças em pé assim, aí eu me aproximei dela e falei assim, olha só, eu estou com essa jornada, esse gigante para vencer aqui, e eu estou com pouco tempo, localizar tudo isso aqui, vocês me ajudam aqui? Aí uma moça falou assim, eu ajudo sim. Aí ela pegou o carrinho assim, pegou a lista, e foi rapidinho, ela conseguiu tudo. E eu estava com a camiseta, a camiseta escrita assim, o Senhor é o meu pastor. Aí quando ela terminou, eu fui agradecer, falei, filha, muito obrigado e tal, essa coisa toda, me identifiquei, eu sou pastor, e eu queria fazer uma oração por você. Ela começou a chorar, e ela me disse assim, pastor, eu saí de casa hoje sem um fio de esperança, tem 4 anos, meu marido me largou só com meu filhinho, e hoje eu saí de casa sem vontade de viver, mas hoje o Senhor está trazendo aqui um fio de esperança para mim. Eu orei com aquela moça, e aquela mensagem na camiseta, eu pedi para ela ler, e repetir. Meus irmãos, Deus não me mandou naquele supermercado para comprar umas frutas, ou uns legumes, para fazer uma sopa, eu tinha que fazer isso também, mas Deus me mandou ali com uma missão, para encontrar uma moça que saiu de casa, uma mãe que saiu de casa, sem um fio de esperança naquela manhã, e não sabia para onde fazer. Eu fui encontrar com aquela moça para levar uma esperança que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que Ele cuida da gente. Orei com aquela moça, dei meu número para ela, do WhatsApp, falei, mande mensagem para mim, eu quero discipular você, quero trazer uma palavra do Senhor para você, quero trazer um Novo Testamento aqui para você ler, a palavra de Deus. Irmãos, onde Deus nos enviar, Ele está nos enviando como mensageiros do Evangelho de Cristo Jesus, preste atenção nisso. Meu irmão, olha aqui para mim, onde Deus enviar você, você é um mensageiro do Evangelho de Cristo Jesus. Você vai num consultório médico, você é um mensageiro do Senhor Jesus. Você vai estudar numa escola, você ali é um mensageiro do Senhor Jesus. Você entrou na faculdade, eu não vim aqui buscar só um diploma não, Deus me enviou aqui como missionário. Você entrou numa empresa, você entrou num ônibus para fazer uma viagem, você está numa viagem, Deus está te enviando, porque pessoas vão se aproximar, que precisam da graça de Deus, e você tem que ter discernimento espiritual, para ministrar na vida dessas pessoas, o poder da oração, o poder da palavra, o poder do Evangelho de Cristo Jesus, nas oportunidades que o Senhor der para você. Você tem autoridade para isso, e Jesus enviou você. Pastor, mas por que isso? É para a gente trazer mais gente para a igreja? Não, não é uma campanha para trazer mais gente para a igreja. Naturalmente, as pessoas virão. É a nossa missão, gente. É aquilo que nós somos, é a nossa identidade. A oportunidade que Deus nos está nos dando de participar da missão dEle, da grande obra, de fazer discípulos, de ministrar na vida das pessoas. Irmãos, nós não podemos ficar assim, olha, perder isso. A igreja não pode perder isso, os crentes não podem perder isso. Essa visão intencional de evangelizar, de fazer discípulos, de aproveitar as oportunidades, de compartilhar, ensinar a palavra, discipular uma pessoa, investir nisso, na vida de crianças, na vida de jovens, de adolescentes, na vida de famílias. Meu irmão, quando você tem a oportunidade de ir na casa de alguém, discipular alguém, participar de um pequeno grupo, de levar uma pessoa a um pequeno grupo, de convidar uma pessoa a vir à igreja, de investir na vida de uma pessoa para multiplicar discípulos, a igreja não pode perder isso. O pastor me contou uma história uma vez, e eu conheci algumas pessoas dessa história. O pastor lá no interior da Bahia, interior tem essas fazendas, né? O pastor saiu de carro um domingo
viajando lá, visitando nas fazendas os irmãos lá. E aí quando ele passou perto de uma roça de tomate, ele viu um homem ajoelhado naquela roça de tomate. Aí o pastor parou o carro lá na beira da cerca, e aquele homem ajoelhadinho ali orando. Aí o pastor esperou terminar, aí o moço terminou, aí o pastor perguntou para ele, se aproximou, perguntou para ele, o senhor estava orando? Ele falou, estava orando. O senhor é crente? Ele falou, eu sou crente. O senhor é membro de alguma igreja? Não, senhor, não sou membro de nenhuma igreja, não. E o senhor é crente desde quando? Ele falou, olha moço, há uns 2 anos passou um moço aqui na minha casa, numa bicicleta, domingo à tarde, e ele parou, e eu com minha esposa e as crianças, nós ficamos lá, e ele abriu uma Bíblia e começou a ler para nós, e ficou a tarde toda lá, lendo a Bíblia e pregando para a gente. E naquela tarde, eu entreguei minha vida a Jesus, me ajoelhei, ele orou conosco, e a partir daquele dia eu me tornei um crente em Jesus. E o senhor tem Bíblia? Não tenho Bíblia não, senhor. Ele deixou só um folheto com a gente. Eu tenho só esse folheto que eu carrego no bolso. E ele me ensinou a orar, e todo dia eu me ajoelho aqui nessa roça de tomate e oro. Eu sigo a Jesus. Porque um dia passou na minha casa um moço numa bicicleta, que fazia visita nas roças, com um monte de folheto distribuindo e com a Bíblia, domingo à tarde. Eu conheci esse moço, o nome dele é Seu Vigílio, o que saía na bicicleta. Esse moço que se converteu, a filha dele morou na casa da mamãe, estudou lá na nossa cidade e morou na casa da minha mãe, lá no interior da Bahia. Aí eu fico impressionado, irmãos. Aquele irmão que saía no domingo na bicicleta, aqueles irmãos que saem fazer uma visita, levando o evangelho, assim que a igreja vai. Ele não podia imaginar, aquele homem se converteu. Aí o pastor então agora tomou conhecimento, e ele então foi batizado, se tornou membro da igreja batista lá, e da família dele toda. Porque tinha um moço que saía de bicicleta nas roças, levando o evangelho de Cristo Jesus. Essa é a igreja, nós não podemos perder isso. E hoje nós temos muitas oportunidades, irmãos, as redes sociais, a internet, a oportunidade para a gente pregar a palavra, compartilhar, tanta gente que a gente pode alcançar. Hoje nós temos muito mais amplitude, muito mais exponencialidade para compartilhar o evangelho, e nós temos que aproveitar isso. Não podemos perder a oportunidade de às vezes compartilhar com um colega nosso, estabelecer um relacionamento com um amigo, e esse relacionamento compartilhando a palavra, orando por ele, ministrando na vida dele o poder de Deus, o poder da oração, o poder da palavra, o poder do Espírito. Evangelizar e ministrar na vida das pessoas o poder da palavra, o poder da oração e o poder do Espírito. Você ora pelas pessoas, você testemunha, você leva o evangelho. Ah pastor, mas eu não estudei. Não precisa estudar não, meu irmão. Estudar, não fiz teologia, não fiz seminário. Não, para ganhar almas para Jesus não precisa ir no seminário não. Para multiplicar discípulos não precisa ir no seminário não. Está em nós. O poder e a autoridade estão em nós. Não é o conhecimento e a habilidade humana que multiplica discípulos, é o poder de Deus que se manifesta em nós. Vou repetir. Não é a habilidade e a capacidade humana de convencer as pessoas a mudar para a nossa religião. Não é isso. A gente não quer mudar ninguém de religião. A gente quer que as pessoas tenham experiência com Deus. E para elas terem experiência com Deus, elas precisam conhecer o poder do evangelho de Cristo Jesus. E quem tem esse poder? Você. E você vai ministrar na vida dessas pessoas esse poder que muda, que transforma, que leva a pessoa a ter experiência do novo nascimento. E qualquer um de nós tem. Está na nossa natureza essa autoridade. Eu conheço tantas pessoas, irmãos, ganhadoras de almas para Jesus. Pessoas que não têm estudos, pessoas simples, que lê um texto da Bíblia, que ora, e as pessoas se convertem. É impressionante. Agora, o que a gente não pode perder como igreja, nos nossos dias, como batistas, irmãos, é o foco, a intencionalidade, na evangelização, na multiplicação de discípulos, na proclamação do evangelho. Olha, se a pessoa vai se converter ou não, isso não é problema meu. A minha missão, a sua missão é façam discípulos, pregue o evangelho, ensine. É a nossa natureza. Você acha que a mangueira produz manga? Para quê? Para que a mangueira produz manga? Para você fazer suco? Tomar sorvete de manga? Ou comer mousse de manga? Mousse de manga, tem mousse de manga? Tem mousse de manga, né? Que é sempre de maracujá, mas tem de manga também. Não, a mangueira não produz para você não. Presta atenção aqui. Você já viu uma mangueira?
Carregadinha de manga? Ela tem, olha, ela tem um foco na multiplicação. Quando a mangueira produz manga, aí que ela vai ficando madurinha, ela muda de cor, ela solta um cheiro, né, o odor. Aí no talinho ali ela já vai ficando mole, que ela quer ser o quê? Colhida. E ela ainda oferece uma polpa, para quando o animal colher ali, sair comendo aquela polpa e lançar aquele caroço bem longe, porque na verdade ela quer multiplicar a espécie. Você acha que a manga produz manga para você? Não produz para você não. Ela produz porque ela quer multiplicar discípulos de manga, mangueirinhas. E se largar, ela quer conquistar o mundo. Já viram a manga produzindo? Se deixar, ela quer conquistar o mundo. Ela vai multiplicando a espécie. Está na natureza dela. Fala para ela não fazer isso. Não tem jeito, está na natureza dela. Gente, até o carrapicho. Você já viu alguém plantar carrapicho? Eu já vi meu pai cortar carrapicho, tacava fogo nos carrapichos. Aí a gente entra no mato assim, o carrapicho, aquela sementinha gruda na calça da gente. Aí a gente arranca aquele carrapichinho do pé, do sapato, da calça. Ou os animais pegam no couro, no cabelo dos animais, no pelo. E aí aquele carrapichinho vai cair em outro lugar. E o que vai acontecer ali? Se deixar, os carrapichinhos vão conquistar o mundo. Ele tem na natureza. Agora diga para ele, para não se multiplicar. Fala assim, carrapicho, não produza mais. Bote fogo nele, corte. Eu nunca vi ninguém plantar carrapicho, gente. Roça de carrapicho, você já viu? Mas eles estão firmes na rocha. Ele não desiste não. É a natureza deles. Eles produzem a semente para se multiplicar. Irmãos, isso é a nossa natureza. A semente do Espírito, a semente do Evangelho em nós. Não tem jeito. Crente se multiplica, igreja se multiplica. É da nossa natureza. A gente transborda a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, porque nós somos de Jesus, nós somos essa mensagem. A plenitude do Evangelho habita em nós, o Espírito habita em nós, e o Senhor Jesus nos deu autoridade e disse: vão e se multipliquem. Por que essa igreja se multiplicou tanto? É porque tinha uma pessoa aqui que não botou isso como regra, não sei o quê. Nada, irmãos. Isso foi natural. É o mover de Deus. Pessoas que submetem ao Espírito, pessoas que submetem a palavra, que obedecem, que permite que o Espírito Santo use a sua vida. E a igreja multiplicou, a igreja plantou mais igrejas, a igreja formou mais líderes, como o nosso querido pastor Lucas Rangel, viu, pastor? Eu quero registrar aqui a nossa gratidão a essa igreja. O pastor Lucas hoje está à frente do Seminário do Sul como diretor acadêmico, fazendo um trabalho lindo. Não só do Sul, está respondendo também pelo do Norte e pelo Equatorial, tem que responder por as áreas acadêmicas. Fruto dessa igreja aqui, pastor. Honra para essa igreja aqui, pastor. E honra para o irmão, porque o irmão é um formador de líderes. Essa igreja hoje, ela participa da direção acadêmica dos 3 seminários da Convenção Batista Brasileira, meu pastor. Não é pouca coisa não. Honra para essa igreja aqui. E essa igreja se multiplicou, irmãos, porque ela é obediente à palavra de Deus. Ela se multiplicou porque ela é dirigida pelo Espírito Santo. Agora, nesses 120 anos, irmãos, eu quero olhar nos seus olhos. Você, meu irmão, minha irmã, nós não podemos perder o foco na multiplicação de discípulos. Nós não podemos perder as oportunidades para testemunhar. A gente não pode perder. Você vê, hoje nós ouvimos o coral cantar aqui. O coral cantou e adorou a Deus, mas o coral pregou, gente. Vocês ouviram a mensagem que foi pregada aqui? Aí você traz um amigo seu aqui para... Ele gosta de música, traga para ouvir uma música. Mas ele vai ouvir a música e ele vai ouvir a mensagem da palavra de Deus na música. Porque música que não prega a glória de Deus, não prega o Evangelho de Jesus, não é música para adorar a Deus. E o que a igreja o tempo todo ela está trabalhando nisso. É a nossa vida, é a nossa essência. Ore pelas pessoas da sua família, ore pelos seus amigos, ore pelas pessoas, ore intencionalmente. Vão e façam discípulos, vocês têm autoridade, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine, discipule. A igreja ensina, a igreja proclama, a igreja discipula, para que as pessoas sigam a Jesus e cresçam em maturidade, em conhecimento, em intimidade com Deus. A igreja proclama, a igreja edifica, a igreja abençoa, a igreja é um canal de bênção para a família. E nós temos que ser gratos, irmãos, à igreja.
os nossos filhos na igreja, as nossas vidas abençoadas, irmãos. A gente vê a igreja num domingo, depois de uma semana de tantas coisas, aí você vem no domingo na igreja, você tem pessoas orando, o pastor ora por você, você ouve a palavra de Deus, você ouve músicas, adora a Deus, você recebe um abraço, você é abençoado, você tem comunhão, e se alguém ficar necessitado de alguma coisa, os irmãos chegam junto. Onde você encontra isso? Onde você encontra isso? No mundo. Lá no seu trabalho? Não encontra não. O que a igreja oferece, ninguém no mundo oferece. Governo nenhum oferece. É aqui que você encontra comunhão. Temos lutas e tal, uma situação aqui, outra acolá, mas essa é exceção. Mas é aqui que a gente encontra comunhão, é aqui que a gente encontra perdão, aqui a gente encontra misericórdia, aqui a gente encontra o amor de Deus, aqui a gente encontra um pastor para exortar a gente, aqui a gente encontra um pastor para encorajar, aqui a gente encontra a oportunidade de servir, aqui a gente encontra a oportunidade para se desenvolver como líder, aqui a gente encontra a ministração para melhorar o nosso casamento, aqui a gente encontra a ministração para melhorar a criação dos filhos, aqui a gente encontra ministração para a gente aprender a educar os nossos filhos. A igreja está preocupada com tudo isso, o pastor está preocupado com tudo isso. Aqui a gente encontra sempre uma mão amiga, a gente encontra sempre um abraço, a gente sempre encontra alguém orando por você. É aqui na igreja. Ame sua igreja. Você ama sua igreja? Você oferta com alegria nessa igreja? Você entrega o seu dízimo com alegria? Você ora pelo seu pastor, ora pelos líderes desta igreja? Você encoraja os líderes desta igreja? Você tem sempre uma palavra de bênção para trazer para os seus líderes? Ou você está sempre arrumando alguma coisa para fazer uma crítica, achar um defeito? Traga uma palavra de bênção e de encorajamento para aqueles que lideram os seus filhos na igreja, para os professores de escola bíblica, para os diáconos. Traga uma palavra de encorajamento para aquelas pessoas que abençoam você. Nunca perca a oportunidade de dar um abraço no seu pastor, nos pastores da igreja, e dizer: pastor, muito obrigado, o senhor é bênção na minha vida. Você tem ideia do que é pregar numa manhã? O pastor pregar, ministrar na vida da igreja. O auditório tem gente de todo jeito, gente feliz, gente às vezes doente, gente às vezes com problemas pessoais, gente que está com dificuldades aqui, um desempregado, outro está com dificuldade, outro está com problema sério de saúde, e domingo de manhã está esse povo todo da igreja, e o pastor vai pregar. E ele tem que trazer uma palavra que abençoe todo mundo, irmãos. Não tem jeito se ele não tiver uma palavra do Senhor, porque só a palavra do Senhor pode tratar todos em qualquer situação que esteja vivendo. Por isso que o pastor é um homem de Deus mesmo, um homem que ministra a palavra de Deus. Ame o seu pastor, ame a sua igreja, ame os líderes da sua igreja, valorize a sua igreja. Lá no mundo você não encontra nada parecido com a igreja do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas olha, não, meu irmão, olha nada, eu conheço essa coisa aí fora. É aqui, a minha igreja. É aqui que eu sou edificado, eu sou abençoado. Às vezes a gente precisa falar umas coisas dessas, não precisa, meus irmãos? E eu falo umas coisas dessas aqui, que eu não sou pastor da igreja mesmo, eu vou embora mesmo. O pastor veio falar umas coisas assim, mas eu preciso dizer essas coisas, porque eu me sinto membro dessa igreja. Eu amo essa igreja. E a gente precisa valorizar a nossa igreja, amar a nossa igreja, amar os líderes. Já falei isso, mas estou ressaltando aqui. Então vamos voltar aqui, porque eu não vim falar essas coisas todas não. Eu quero só falar mais uma coisa para a gente encerrar, que eu já vi que a hora ali já passou do horário. Vão e façam discípulos. Vão e se multiplique. Vão e leve a palavra de Deus em todas as oportunidades. É a nossa missão. Vão e compartilhe, porque não tem nada mais precioso do que a palavra de Deus na vida de uma pessoa. Eu já contei minha história de conversão para muita gente. Acho que todo mundo aqui sabe a minha história de conversão. Amém? Todo mundo sabe? Não sabe não? Então eu vou contar e eu termino aqui. Me ajuda aqui, câmera, que eu quero ficar mais perto do pessoal aqui. Pastor, eu quero ser membro dessa igreja, viu? Eu já me sinto membro dessa igreja. Eu amo essa igreja aqui. Esse pastor é muito precioso, viu, irmãos? Cuida dele. Essa igreja aqui é uma bênção, uma referência para nós. Esse pastor e os pastores dessa igreja são bênção aqui, viu, pastor Felipe? Você é bênção, viu, meu irmão? Você é bênção, esses diáconos aqui. Olha, ministra Angélica ali, outra bênção de Deus, viu? Vibro com essa igreja. Irmãos, eu nasci na roça.
Alguém aqui nasceu na roça? Vixe, tem muita gente da roça aqui, pastor. Mas de roça mesmo, daquelas de vagalume, que não tem energia elétrica. Água do poço. Tira a água da cacimba, põe no pote e na moringa. Alguém entendeu o que eu falei? Amém? Então estou em casa aqui. Tem gente que já bebeu água da cacimba aqui? Botou no pote? Na moringa. Bebi a água assim. Eu nasci na roça. Roça mesmo. Papai falava assim que a gente tinha que estar de pé para dar bom dia ao sol. Sabe o que é isso? Acordar cedo, meu irmão. Antes do sol aparecer, você já tinha que estar de pé. Então você tem que estar de pé para dar bom dia ao sol. Quando o sol aparece lá, bom dia sol. Você já acordei. Turma de hoje, o sol passa e dá boa tarde ao sol. Hoje a turma dá boa tarde ao sol. Essa turma aí que fica até tarde, nas internet e nos Netflix. Só dá boa tarde ao sol. Você sabe qual foi o meu primeiro sonho? Ter uma enxada. Aí, daí esse burburinho. Se eu falasse que meu primeiro sonho foi ter um iPhone, ninguém falava nada. O que vocês têm contra a enxada, gente? Bênção de Deus. Você sabe por que você come feijão hoje na sua casa? Porque tem alguém pegado na enxada lá. Hoje é o trator, né? Passa tudo. Mas eu pequenininho falava assim, papai, eu quero uma enxada. Ele me deu uma enxadinha assim, e eu me lembro que eu fui todo orgulhoso para a roça com enxada nas costas. O feijão ali. Mas a minha mãe ficava falando no ouvido do meu pai. A gente tem que largar toda essa roça aqui para a cidade, porque esses meninos precisam estudar. Não pode crescer puxando cobra para os pés da enxada. Cobra para os pés da enxada. Era um ditado da minha mãe. E a mulher, quando começa a falar no ouvido do marido, meu irmão, é igual goteira. A coisa vai. A coisa vai. Uma goteira e uma mulher falando no seu ouvido, meu irmão, vai acontecer alguma coisa. A parede vai cair. E aí papai vendeu tudo aquilo e foi para a cidade. Para a cidade. Mas meu pai era um cara da roça. Criava vaca, tirava leite. Eu bebi muito leite cru no curral, 5 horas da manhã, tudo escuro ainda, tomando leite cru. Plantava feijão, plantava milho, mandioca, fazia farinha, lá na roça. E na cidade, meu pai não era um cara de cidade, ele perdeu tudo na cidade, irmãos, tudo. Tudo. Fez uns negócios lá e tal, e banco, essa coisa, emprego, e não deu certo, perdeu tudo. 6 filhos, foi trabalhar para ganhar menos de um salário mínimo e criar 6 filhos. Nós não conhecíamos a palavra de Deus, não conhecíamos o Evangelho, não conhecíamos a Bíblia. E o meu pai começou a beber. A gente foi na igreja só para ser batizado, porque lá na roça a gente não podia morrer pagão. Já ouviram falar isso? Morrer pagão. Aí batiza tudo, lá na igreja católica. Mas a gente não conhecia bem o negócio, a palavra de Deus. E meu pai começou a beber, mas bebia. Olha, chegava, fazia confusão. E brigava com a minha mãe, botava a culpa nela, que ela que era culpada de tudo aquilo que tinha acontecido, que a gente estava passando necessidade, era culpa da minha mãe, porque se a gente estivesse na roça, nada disso estaria acontecendo. A coisa lá em casa não ficou boa não, meu irmão. Chegou um ponto que eu lembro que a mamãe cozinhava assim, um cozidinho de mamão verde, 3 ovos, e botava na mesa para a gente. A coisa apertou. E o meu pai ficava bêbado no final de tarde, num domingo, na porta lá de casa, e o pessoal da igreja batista passando, que a gente morava na mesma rua da igreja, passando na porta da gente, e papai xingando aqueles crentes. A gente morria de vergonha. Olha que situação. A minha mãe sofria tanto, que um dia minha mãe ajoelhou no fogão de lenha, do lado do fogão de lenha. Eu me lembro bem dessa cena. Meu pai chegou bêbado em casa, fazendo uma confusão, e minha mãe começou a chorar. Aqueles meninos pequenos, eu tinha lá uns 8, 9 anos de idade já nessa época, e aí mamãe chorando, ela se ajoelhou do lado do fogão de lenha, levantou as mãos para o céu e disse assim, Deus me mata Deus, que eu não aguento mais sofrer, me mata, eu quero morrer, me mata, eu quero morrer. Eu me ajoelhei do lado da mamãe e falei assim, ô mamãe, morre não, ô Deus, não mata a mamãe não, quem vai cuidar da gente? Era o desespero de uma mãe que não sabia o que fazer, de tanto sofrimento. Minha mãe sofreu muito. Aliás, ontem ela completou 82 anos. Eu honro a minha mãe pela dedicação dela, pela pessoa que ela foi, firme. A situação lá em casa estava muito ruim. Mas na minha rua morava uma velhinha, cabelo branquinho, baixinha. O pessoal dizia que essa mulher era mais antiga do que o rascunho da Bíblia. O
pessoal dizia, ou essa mulher, ou dona, não, o apelido dela é Dona Fia, ou a Dona Fia tem muitos vestidos da mesma cor, ou só tem um vestido, que ela estava sempre com o mesmo vestido. E ela andava assim. Dizia o pessoal que ela saía de casa às 4 horas da tarde para chegar às 7 horas da noite no culto de oração. Ela morava uns 1 quilômetro da igreja. Mas um dia essa Dona Fia que andava assim, ó, parou na porta lá de casa e ensinou um negócio para a mamãe assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a mamãe repetia isso lá em casa. Eu perguntei, mamãe, que é isso? Ela falou assim: a palavra de Deus, Dona Fia, diz que é bom para nós. Um outro dia a Dona Fia passou lá em casa e ensinou outro negócio para a mamãe, o 3,16, porque Deus amou o mundo. O 23,1 e o 3,16 foram 2 sementinhas que a Dona Fia botou lá em casa no coração da mamãe, e a mamãe repetindo. Outro dia ela passou lá em casa e deu uma Bíblia para a mamãe, faltando um monte de páginas. Acho que só tinha um terço da Bíblia. E a mamãe abriu o livro, ela deixou marcado no 23, a mamãe abria aquele livro, papai saía para o trabalho, ela rodeava ali os meninos com ela, sentava na cama assim, botava a gente lá, e mamãe lendo aquele 23, levava uma meia hora para ler aquele 23, mamãe é uma mulher de pouca leitura, 4ª série primária, na roça, e um dia eu perguntei, mamãe, que livro é esse? Ela disse assim, é o livro de Deus, Dona Fia diz que é bom para nós. Irmãos, meu pai ficou sabendo, ele sumiu com aquele livro, disse umas coisas para a Dona Fia, nunca mais ela passou lá em casa. Mas 2 sementinhas ficaram lá dentro de casa, o 23,1 e o 3,16. A minha mãe entregou sua vida a Jesus, mas não podia ir à igreja. E eu sei disso porque um dia, meu pai chegou bêbado em casa, fazendo uma confusão, e aí a mamãe se ajoelhou do lado do fogão de lenha. E eu pensei comigo, vai pedir para morrer, pedir para Deus matá-la, e eu vou lá porque eu peço para Deus não fazer um negócio desse. E aí ela estava de joelho, eu me ajoelhei do lado da mamãe, e aí a mamãe botou as mãos para os céus e dizia assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu comecei a repetir com ela, irmãos, foi a primeira oração que eu fiz, foi o Salmo 23 de joelho do lado do fogão de lenha com a minha mãe desesperada, por tantas lutas, tanta confusão lá em casa, e ela botou as mãos para os céus e dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela fazia aquele cozidinho de mamão verde, botava a gente em volta da mesa ali, a gente comia, e ela dizia assim, meus filhos, nós vamos vencer, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nós vamos vencer porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Com 14 anos de idade, eu fui a primeira vez na igreja batista, eu e meu irmão, nós entregamos nossa vida a Jesus. E lá em casa foram todos se convertendo. Já em Belo Horizonte, estudando, fui morar em Belo Horizonte com 18 anos, estudando lá. Um dia meu irmão me liga e diz assim, eu tenho uma notícia para você. Você não imagina, mês que vem o papai vai ser batizado. O pastor da igreja batista veio aqui e conversou com ele e tal, e não sei o que, tomou um café com ele, e o papai foi à igreja e entregou a vida a Jesus. Eu falei, não acredito, ele foi lá na frente, levantou a mão, e lá na igreja, foi lá na frente, aquele homem que xingava os crentes no meio da rua, bêbado, foi lá na frente e entregou a vida a Jesus. Eu tenho uma foto do meu pai sendo batizado, qualquer dia disso eu vou publicar no meu Instagram, dizendo assim, um milagre, o meu pai sendo batizado. Eu estou pregando nessa manhã aqui, porque Deus é misericordioso, meus irmãos, e porque na minha rua morava uma velhinha, que mal podia andar, mas não perdia a oportunidade de ministrar o poder da oração, o poder da palavra, na vida de uma família desesperada, que não sabia para onde ir, mas que o Evangelho tem poder e transforma. Todo mundo pode desistir de Jesus, da Bíblia, do Evangelho, eu não posso. Pastor e professor Lucas, eu creio na palavra, no Evangelho. Não é porque eu estudei num seminário, algum doutor me ensinou. Eu creio no Evangelho e na Bíblia Sagrada, porque transformou a minha família. Todo mundo pode desistir da palavra de Deus, de Jesus. Eu não posso, porque o Evangelho transformou a nossa casa, transformou a nossa vida. O poder do Evangelho é tremendo para mudar a história de uma família. E eu sigo Jesus não é porque eu estudei algum livro de teologia, eu sigo e amo Jesus, porque um dia Jesus entrou lá em casa e mudou a história da minha família, mudou a história da minha casa, mudou a minha vida, entrou no meu coração, entrou na minha vida, na vida da minha família, e nunca mais nós somos os mesmos, porque Jesus
é maravilhoso. Eu nem sei o nome da dona Fia, só apelido. Ela já foi para Jesus. Mas aquela mulher tinha autoridade espiritual, simplesinha. Mas ela era cheia da autoridade, do poder da palavra, do poder da oração. Vamos orar, fecha seus olhos. Você quer orar por alguém nessa manhã, pela sua família? Queria pedir você para orar nessa manhã pela sua família. Pelas pessoas que estão na sua família, precisam se converter. Aqueles filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, precisam entregar a vida a Jesus. Aqueles filhos que estão longe da casa do Senhor, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, de escola, ore por eles, ministre o poder da oração na vida deles, ministre na vida dessas pessoas. Feche seus olhos, um momento de oração. Você que está conosco na internet, você que ouve a palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus, quero perguntar para você, alguém nesse auditório aqui, ou que nos acompanha pela internet, que nessa manhã, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero seguir Jesus. Se você tem alguém aqui nesse auditório, levante sua mão. Eu quero entregar minha vida a Jesus, levante bem alto. Eu quero me reconciliar com Deus, pastor. Eu quero ter uma vida de intimidade com Deus. Se tem alguém nesse auditório, você levante sua mão e eu quero orar com você nessa manhã. Se tem alguém na internet, se você escreve aí no chat, eu quero seguir Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus nesta manhã. Eu quero ganhar almas para Jesus. Você está aqui nessa manhã, ore e diga, Senhor, eu quero ganhar almas. Me dê almas, Senhor. Eu quero testemunhar do Evangelho. Eu quero, onde eu for, eu serei, eu não terei vergonha, mas eu vou anunciar o meu Jesus. Eu quero colocar minha vida no altar do Senhor, para que o Senhor me use para pregar o Evangelho, onde eu for enviado. Eu quero colocar minha vida diante do Senhor, para Ele me usar. Você quer orar por isso? Fique de pé no seu lugar, e eu quero orar com você. Você quer orar, ser um vaso de bênção na vida de outras pessoas? Eu quero ganhar almas para Jesus, pastor. Eu quero que o Espírito Santo me use onde eu for. Você tem alguém para interceder nesta manhã na sua família? Fique de pé também. Eu quero orar por aquelas pessoas da sua família. Quero ter um momento de oração, de intercessão pelas pessoas da sua família. Orar para que Deus te use. Pai amado, Pai celeste, muito obrigado por esta manhã, pelas celebrações de 120 anos dessa igreja. Obrigado pela vida de todos os pastores que passaram por aqui, pelos líderes atuais, pelo pastor Carlos Elias e toda a equipe ministerial. Abençoe, ó Deus, esta igreja com a tua visão. Levanta entre nós, ó Deus, missionários, mais líderes. Espírito de Deus, levanta entre nós mais líderes, mais missionários nesta igreja. E eu suplico, ó Deus, que cada membro desta igreja seja cheio do Espírito para testemunhar com seus dons e talentos, onde o Senhor levar, onde o Senhor der uma oportunidade. Intercedo pelos filhos, aqueles que estão afastados, distantes, fora dos caminhos do Senhor, que não se converteram. Eu te peço que o Espírito Santo os visite agora, em nome de Jesus. Dá uma experiência espiritual a eles, ó Pai, para que haja arrependimento, quebrantamento e conversão. Rogo pelos familiares, esposo, esposa, parentes que não te conhecem, por aqueles colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Misericórdia, Senhor. Use as nossas vidas para testemunhar para eles com autoridade. Eu suplico por este bairro, ó Deus, tem misericórdia. Use esta igreja como o Senhor sempre tem usado, para alcançar muita gente neste lugar, e muitas vidas serem alcançadas com o poder do Evangelho. Ó Deus, que cada crente, cada membro desta igreja seja um proclamador do Evangelho onde for, onde passar, onde estiver, onde trabalhar. Que cada um aqui, Senhor, seja um discípulo que se multiplique. Que cada um aqui, ó Deus, tenha do Senhor discernimento espiritual para viver esse tempo. Tenha sabedoria espiritual para viver cada momento da sua vida, cada etapa da sua vida. Dá-nos sabedoria para viver, Senhor, cada etapa da nossa vida. E enche-nos da tua graça, do teu amor, para que o mundo veja em nós a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.
Deus abençoe todos vocês. Parabéns, igreja linda. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor.